públicas. Muito bem, nós temos um tempo específico, agora são 19 horas e 8 minutos, e nós vamos falar por 60 minutos. Saturno tem 60 luas, então 1 minuto para cada uma das luas. Tá? E assim a gente agrada a mamãe. Uma forma muito rápida de encantar o coração da mãe é tratando bem dos filhinhos dela. Então, se nós levarmos em consideração as 60 luas de Saturno, que são as filhas de Saturno, então a gente já começa bem, pelo menos assim, colocando do ponto de vista conceitual dos arquétipos. A gente tem sempre que se lembrar que nós estamos lidando com uma tecnologia sofisticada de futuro. A linguagem mitológica que é utilizada facilita a nossa interação de inteligir o princípio que nós estamos analisando. Só que, veja bem, a minha área é uma área profissional. A minha qualificação como astrólogo é o Tama, libertador de almas. É a minha missão, é meu dharma, é minha responsabilidade, está tudo bem, eu estou cumprindo ela. Mas qualquer profissional da astrologia que queira se qualificar como sendo um profissional de nível superior, tem que entrar para a série Tama. E aí tem consequências. Por exemplo, uma delas é aceitar para si a responsabilidade de ser um libertador das demais almas. Não é obrigado a ser um Tama. A maioria dos astrólogos preferem ficar no Madhyama. E aí eles se tornam professores de astrologia, escritores de livros. Está tudo bem, é ótimo, é benéfico. Mas a categoria Utama exige que o astrólogo entenda a tecnologia de futuro do ponto de vista da mente de Deus e não da mitologia aplicada na população. Entendeu? Então, as técnicas que os sábios se utilizam para lidar com o grande grupo é a técnica que foi introduzida pelos devas, que são os pós-humanos superiores. Então, os sábios, eles recebem, os rishis, eles recebem o conhecimento védico da divindade. E, para facilitar a nossa vida, tem o filme do Ramanujan, o maior matemático do mundo, que explica direitinho como é que funciona o mecanismo de transmissão de dados da divindade para o receptor. Tá? Então, os sábios, eles sempre receberam os conhecimentos dessa forma. Ok? Eventualmente, também, o próprio Deva, a própria divindade, se apresenta. E, em ocasiões especiais, a própria Suprema Personalidade de Deus também se apresenta como pessoa. No caso de Krishna, Chaitanya. Então, não há restrição. A divindade não tem dificuldade de se manifestar entre nós. Não existe esse preconceito em relação a nós. Existe uma interação de cultura e de assimilação de conhecimentos. Tá? Agora, o que acontece é que, quando você lida com um grupo que tem um processador lento, tridimensional, que o processador humano só funciona em 3 fases, e, ao mesmo tempo, como são criancinhas, você tem que contar histórias, e dentro das histórias você tem que introduzir conhecimentos de futuro, sem que elas percebam. Então, quando você for falar da astrologia, quando a gente fala da astrologia, como a gente já falou algumas vezes, né, nos nossos cursos de astrologia, quem está fazendo o curso, né, tem ouvido a gente falar muito disso, é que os planetas, eles são apresentados, eu vi uma postagem, né, de uma ilustração mostrando Shani Deva, um homem com barba carregando, né, as pombinhas, né, os abutrezinhos, que são... Toda essa linguagem mitológica é um arquétipo. Tem todo o conhecimento necessário, mas, ao mesmo tempo, é colorido e adaptado para crianças ou para processadores básicos, para poder se relacionar com um princípio de futuro. Tá? Só que chega um tempo em que as mitologias não são suficientes mais. É como um filho.
Você consegue convencer a sua filha, o seu filho, que a cegonha trouxe até os 10 anos, no máximo. Depois você tem que introduzir outro tipo de conhecimento. Entende? Então, a cultura védica, ela se vale da mitologia para uma classe de pessoas. E é válida. São todas reais. Não é que as mitologias são meras especulações. São fenômenos reais. Só que, ainda assim, mesmo sendo real, tem uma informação adicional para além da mitologia, ou para além da vivência dos deuses, que é a mente do Criador. O que o Criador tem? Porque os devas não são o fim da história. Eles também são receptores. Então, supomos que a gente já tenha entendido a mensagem dos devas. Beleza, estamos juntos. Mas e aí? O que tem por detrás disso? Aí vem a suprema personalidade de Deus, a mente do Criador. É aí que nós queremos chegar. Nós não podemos parar nos devas. Os devas são incríveis. Eles são maravilhosos. Eles são um choque de encanto. Mas a gente tem que tolerar esse encantamento dos devas para poder chegar até a fonte do encantamento supremo, que é Vishnu. Quem conseguir entender essa mensagem, consegue chegar até lá. Quem não, fica na parte genérica das energias, das forças naturais, das coisas que, sabe, tudo funciona positivamente. Fica no Brahman, no impessoal, que é muito amplo e cabe todo mundo, é democrático. Pessoas que também não querem aprender muito com uma certa radicalidade ficam no Brahman. Bom, entra Saturno com as 60 luas. Tá? Então, a gente tem que entender a criptografia envolvida por detrás disso. As luas são filhinhos de Saturno? São. São filhinhas? São. Saturno é uma mamãe? Sim. Não tem problema nenhum pensar dessa forma, mas só pensar dessa forma é que é um problema. Então, a gente tem que ir além. Tá? Então, vamos falar sobre a divindade, né, do princípio, que é o planeta Saturno, ou Shani. Shani Graha, em sânscrito. Nós temos algumas perguntas, né, a serem feitas. Essa contextualização de 15 minutos não conta no repertório, tá? Pode ficar tranquilos. Isso aqui é apenas para mostrar que, né, eu não estou simplesmente fazendo aqui um malabarismo da minha... Né, porque eu estava falando com o Gandiva agora, que faz parte, ele é um dos diretores do nosso curso de astrologia. Ele está fazendo um curso com uma pessoa aí, tá, uma mulher meio despirocada. Aí, ele veio reclamar comigo, pô, mas essa mulher é totalmente inspirada. Eu falei, cara, você tem que entender o seguinte, a astrologia é um campo fértil para esquizofrênicos. A astrologia, cartomancia, toda essa parte adivinhatória é um campo, porque é hiperdemocrático, qualquer um pode se dizer uma pessoa, e se o cara for um esquizofrênico, como é que você vai saber? Tem que ter parâmetros. Por isso que a SEVA tem a responsabilidade de treinar profissionais UTAMAs. E os nossos profissionais vão receber um selo de qualidade. As pessoas vão procurar a SEVA, os profissionais da SEVA, porque vai ter um selo de qualidade. As pessoas vão falar da qualidade dos profissionais da SEVA. Não é que vai cair na mão de um aventureiro, qualquer pessoa. E profissionais bons, que já existem atualmente de astrologia, vão querer se cadastrar na SEVA, vão querer trabalhar com a SEVA. E vai ver a nossa qualidade, vai respeitar o nosso... Entendeu? Então, eu estava falando para ele, cara, você tem que ficar esperto. Tem muita gente maluca por aí. E como é que vocês vão saber se eu não sou um desses? Mas eu não sou, tá? Tá tudo bem, eu estou na minha consciência, eu estou no meu Dharma, eu sou casado, tenho 2 filhos lindos, eu tenho um trabalho, eu amo fazer astrologia, mas se precisar eu vou para a roça também, eu adoro trabalhar na roça, eu amo trabalhar na roça, para manter minha família trabalhando na roça, eu vou, e vou adorar fazer isso, não tem problema nenhum. Então, eu não faço astrologia porque eu vi um campo fácil para explorar pessoas ansiosas e assustadas. Não é isso. Eu tive uma formação longa, eu estudei 6 anos na Índia, é um curso de faculdade intensivo, e eu sou radical no que eu faço, então era 10 horas por dia. Sabe? Então, assim, eu sei o que eu estou fazendo, tá? Eu não estou falando simplesmente dos devaneios, apesar de que meu nome é muito próximo dessa conjecturação. Tem pessoas que falam, não, Devananda, quase um devaneio.
Quase, mas tem uma grande diferença aí, viu? A moeda falsa é muito parecida com a verdadeira, mas uma te leva para a cadeia, a outra te liberta. Eu sou uma moeda verdadeira, então não me confunda por aí não, viu? Podem testar, façam perguntas difíceis, me pressionem, me confundam, criem caos na minha vida, venham com perguntas fortes, agressivas, e vamos ver o que acontece. Falando nisso, quais são as violências contra mim hoje, é, Maharani? Pratique a sua crueldade. Vou aproveitar, então. Só colocar aqui as pessoas que estão participando, né? Então, Adriana Carvalho, Ana Cristina Dantas, você, Devananda, Juciliane, Luciana, Márcia, o Bacta Dananjaya, a Mandira e a Tulasi. Ah, muito bom. Deixa eu só baixar um pouquinho aqui o equipamento. Pronto. Aqui. Agora sim. Devananda, a gente tem as perguntas do grupo lá, né? E a primeira pergunta seria a minha, relacionada aos alimentos escolhidos para o Ekadashi, né? O que eu percebo, assim, que são alimentos, na maior parte das vezes, mais calóricos, e a sensação que eu tenho, apesar de eu não comer muito, que eu como até mais do que eu como no dia a dia. Não sei, porque é batata, mandioca, frutas, tem açúcar, tem abacate, tem... Então, eu queria saber como é que esses alimentos foram escolhidos, por que a gente não pode comer grão, se tem como que esses alimentos, por que esses alimentos? É uma pergunta, assim, que me chegou. Muito boa a pergunta. Lembrando que a Bhakti Maharani, ela é médica de formação, né, e atuou na área como médica, era cirurgia plástica durante muitos anos, e migrou para a medicina Ayurveda. Então, ela é uma especialista. Ela atende, inclusive, tem um consultório dela e tudo. Então, ela está falando do ponto de vista profissional, entendeu? Não é simplesmente uma curiosidade, não. Ela é um profissional e essa pergunta ela é muito técnica e muito interessante. Então, vamos lá. Veja bem, olha só. Eu assisti hoje um documentário falando sobre o intestino. E vocês sabiam que existem seres humanos qualificados para doar cocô? Sim, É porque é um assunto tão constrangedor que o pessoal nem aparece na televisão pedindo doação. implante, né, de fezes mesmo, de material. Não, porque tem certos seres humanos que têm uma fisiologia muito saudável e produzem um tipo de bactéria que é considerada eubiose, que são benéficas para tratamento de câncer, de diabetes, problemas do pós-Covid, depressão, uma série de coisas que essa bactériazinha, ela reverte o quadro da pessoa. E essa bactéria só é encontrada no cocô de pessoas muito saudáveis. Então, os médicos ficam procurando essas pessoas e depois fazem, né, a petição em particular com constrangimento. Você poderia ser o doador de cocô? Coitadinhos. Ah, é a profissão de médicos. Vamos rezar por eles. Hare Krishna. Muito bem. Agora, passando essa parte aí, tá? Pula essa parte, que isso aí foi só para contextualizar, mas já foi, tá? O que acontece? O organismo humano ele tem uma lógica racional de funcionamento, entende? E ele é, na verdade, ele é uma usina. O corpo é uma usina. Essa usina ela recebe combustível, né? A matéria-prima e processa essa matéria-prima em combustível. Essa usina vai metabolizar esses elementos e o cérebro, que é o maior consumidor, o cérebro seria como uma China, por exemplo. Tudo que você faz vende lá na China e consome tudo. Então, o cérebro seria a nossa parte, a nossa República da China, nosso corpo. Consome tudo e produz tudo, de tudo. Então, o cérebro ele converte esses alimentos em açúcar, porque a matéria, o combustível que o cérebro utiliza para metabolizar, para funcionar, é açúcar, é glicose. É porque ele faz uma série de malabarismos lá para transformar tudo em glicose, ele consome isso daí. O cérebro fica consumindo açúcar no corpo. Né? Ele tira e água, é açúcar e água. Então, o que acontece? A fonte mais
assim, eu esqueci a palavra agora, mas a fonte de maior abundância da energia que o cérebro consegue tirar para processar em açúcar vem dos grãos. Os grãos, por que os grãos? Os grãos são como se fossem, como se fossem ovos. Num ovo, você tem todos os nutrientes para uma vida. Então, você tem muita proteína aí dentro de um ovo. Né? Então, os grãos são como ovos. Quando você ingere os grãos, você está ingerindo uma quantidade muito grande de proteína. Né? E tal, e tal. E aí o cérebro consegue extrair energia daí. Beleza. Então, vamos lá. Agora, inclusive, nesse estudo, né, são os médicos de Alagoas que estão trabalhando em cima disso daí. Então, eles têm um departamento e tá, assim, o governo brasileiro está tomando conhecimento das pesquisas dos médicos alagoanos, dos pesquisadores, e estão transformando isso numa técnica de saúde. É uma coisa puramente brasileira, incrível, uma descoberta tipo prêmio Nobel, e tá lá os médicos lá do Alagoas, lá lutando com voluntários. Tudo bem, eles estão na luta deles. Vamos junto. Mas acontece que eles chegaram a uma conclusão incrível, que os vegetarianos são os mais saudáveis, as espécies mais saudáveis. Então, eles procuram primeiramente os vegetarianos. Os carnívoros já na primeira etapa, já se qualificam. É difícil achar um carnívoro que produza essa bactéria em abundância. Por isso que é muito comum carnívoros terem depressão, porque essa ausência, porque os elementos, os hormônios, tal, as questões da carne em si, matam essas bactériazinhas. Elas não conseguem sobreviver a um ambiente muito tóxico. E os vegetais possuem muito açúcar. As bactériazinhas, elas se sentem num playground com os vegetais. Elas são adaptadas a vegetais. Então, os vegetarianos são os espécimes mais saudáveis para serem doadores dessas bactérias. Então, eles estão agora entrando na parte da psicologia. Eles estão tentando fazer um rastreamento, um mapeamento das pessoas vegetarianas, como que essas pessoas vegetarianas reagem à depressão quando ela acontece. Ou o que aconteceria se uma pessoa em depressão se tornasse vegetariana. Estão fazendo várias pesquisas nessa área. Então, quer dizer, as coisas estão começando a acontecer, as fichas estão começando a cair gradualmente. Né? Mas então, o corpo, ele vai pegar tanto dos grãos quanto dos outros alimentos a essa proteína. Num dia de jejum, o que acontece? Tira-se os grãos. Tá? Então, tiram-se os grãos. A pessoa vai consumir outros tipos de alimentos. Esses outros tipos de alimentos, normalmente, assim, sugere-se que seja apenas um tipo de alimento. O Ekadasi, ele tem vários níveis, né? O Tama, Madhyama e Kanishta. O Tama, apenas água. Só se toma água no dia de Ekadasi. Ou nem isso. Chama-se Jala. Nirjala Ekadashi. Nir não, como Nirvana, não qualidades. Ou Nir não, Jala, água. Sem água. Ekadashi sem água. Então a pessoa observa. O que acontece quando a pessoa faz esse jejum absoluto? O cérebro precisa de açúcar. Então, como o corpo não está produzindo, ele vai pegar as reservas. E recolhendo as reservas, desentope as veias do coração, limpa o intestino. É uma maravilha do corpo. É uma misericórdia de Deus. Como ele já sabe que os meninos, as crianças precisam fazer a manutenção e eles não vão fazer por conta própria, eles não sabem de nada, então se estabelece regras dessa natureza que tem a preocupação do bem-estar físico das almas, das pessoas que estão encarnadas, entre aspas. Então, o cérebro, ele vai fazer a limpeza completa no corpo, ele vai lá buscar onde está guardado, onde está, ele vai achar um pouquinho de açúcar lá entupindo a veia do coração, ele vai lá em cima e pega tudo para ele. É muito bom. Limpa tudo, é saudável. Entendeu? Então, tem essa função primeira, cuidar do corpo da pessoa. Agora, quando você, por exemplo, você come só raiz, assim e tal, então as proteínas estão ausentes, vai ser mais o açúcar. O que vai acontecer com o cérebro? Ele vai funcionar mais rápido, ele vai... Sabe quando você engraxa o motor e ele
Então, você sente mais energia, se sente mais fortalecida. Então, dá esse efeito que você experimenta. Fica mais energética, porque o cérebro, quem dá essa substância no corpo é o funcionamento do cérebro. Então, as sinapses elas estão super felizes. É como você regar uma planta, por exemplo. Sem água. Está murchinha, daqui a pouco ela floresce novamente. Entendeu? Então, é o que acontece com o corpo em função desse jejum. Okay? Procede isso? Procede. Eu para entender. Eu tinha entendido o conceito da não violência, eu entendi claramente, né? Que seria não carne para quem come, essas coisas. Mas eu não entendi essa questão de tanto carboidrato. Agora ficou claro. Exatamente. Então, aí o que acontece? Essa função é básica. Essa função ela está no automático. O público não precisa dessa explicação técnica. É só uma questão profissional mesmo, é sua. Mas o teor mais importante que a cultura védica explora é a capacidade mística da alma. Então, ela vai relacionar tudo com a divindade, com o Supremo, e que está correto. Então, ela faz o básico por responsabilidade da própria administração do universo. Então, jejua e tal. E o restante, a questão da mística, da divindade, o ser, como o básico já está feito, ele consegue emergir mais profundamente na divindade, principalmente porque o corpo não está ancorado com violências. Então, a mente consegue sair com mais facilidade. O corpo, quando ele está muito configurado com violências, a mente ela fica orbitando na gravidade do próprio ego. Ela não consegue transcender claramente. Obrigada, Evananda, ficou claro. Até a digestão deve ser mais rápida, então, né? Isso que você com certeza. Não perde tanto tempo nisso. Tá. O mais perfeito para a questão da saúde é o jejum completo. O mais perfeito, com água. Com água de coco, né? Também hidrata. Mas tem gente que não consegue. Aí vai, né? Uma mandioquinha, queijo frito e tal, ou né, uma vitaminazinha. Tudo bem, não tem problema nenhum. Está dentro do contexto, tá? Evitando os grãos e a violência aos nossos queridinhos animais, está ótimo. A função está bem cumprida. Adriana, quer falar alguma coisa, Adriana? Eu queria fazer uma pergunta. Posso fazer? Está dentro do repertório? Dentro dessa pergunta da Ivana, que surgiu agora, você vamos ver. Se ela for muito complexa, a gente joga ela lá para o final da fila, tá? Mas vai lá. É o seguinte, uma coisa que eu entendi perfeitamente essa explicação, né? Okay. Esse açúcar no cérebro também, ele faz com que o cérebro funcione de outra, vamos dizer assim, num outro nível, né? Num outro patamar, com uma outra energia, vamos dizer assim. Mas uma observação que aconteceu depois que eu faço ECADAS há pouco mais de um ano. E uma das coisas que me chamou a atenção é que mudou o meu índice glicêmico, coisa que eu nunca tive, por comer batata. Tá comendo muito carboidrato. Isso deu uma alteração para mim, no meu caso. Né? Por isso que sugere-se, né, o jejum completo, porque você vai, né, também mexer na química do corpo. Agora, a batata é um vegetal que não entra no compêndio védico. A batata é uma introdução com os ingleses, é a batata inglesa. Os ingleses é que espalharam a batata no mundo. Entendeu? Na Índia, esse é uma introdução posterior. Então, mas tudo bem, se adapta, é claro, tudo é flexível, adaptável. Na verdade, a batata dos Andes, né? Então, e aí os europeus que levaram para a Europa na época medieval, na época de fome. Mas assim, futebol, né? Mas assim, então, até onde eu sei, o que a gente pode comer é abobrinha, batata doce, né? E fruta fresca. É assim que eu costumo aí fazer. você vai ter os calendários, você vai ter os cardápios. Tem variados. Outro dia a Cláudia escreveu para mim, poxa, mas tem tanto cardápio que a gente não sabe qual é o certo. Eu falei, tem que conhecer seu corpo, a biologia do seu corpo. Normalmente, os médicos ayurvedas, né, os médicos,
eles já fazem essa prescrição. O Ekadashi, você tem que comer tal coisa, só folhas, ou só esse tipo, essa raiz tem que evitar. Que aí vai da questão individual, da biologia individual, entendeu? Aí que eu queria chegar. Se a gente pode fazer uma adaptação para cada organismo, né? Por exemplo, ficar sem beber água, no lugar que eu moro é impraticável, não tem como, né? Então, você pode fazer essas adaptações. Ainda mais no seu caso, principalmente, que você tem uma questão de manutenção da saúde, não tem nada a ver. Inclusive, para pessoas que têm problemas de saúde e fazem Ekadashi, é proibido fazer Nirjala Ekadashi. Ou se passar um dia sem comer ou sem beber água, é proibido. Para essas pessoas, prescrição é Madhyama Ekadashi, comer alguma coisa de acordo com a biologia. Tá joia. Obrigada. Voltamos a ser amigos, então? Mas da minha parte, eu nunca fui inimiga, não, pelo amor de Deus. Que bom. Ainda bem. É só para confirmar. Tá bem, é só brincadeira, viu? Só a gente estamos descontraindo aqui também, né? Senão fica muito tenso. Saturno é tenso. Então, vamos explorar a parte intensa, a parte interna de Saturno, que é maternal, que é suave, que é uma bolinha de gás leve, né? A gente está entrando aí. Por isso que esse grupo tem essa função de levar, desde o início, eu sempre coloquei, a minha missão é levá-los até a parte interna de Saturno. A parte externa, vocês não precisam de mim, já tem muita gente, já escreveu livro, tem o pessoal que faz uma leitura, uma Rishi, um mestre, que é uma mulher, Eliane, o nome dela, ela faz uma leitura todos os sábados do livro, acho que uma grande parte de vocês fazem parte, então já existe muita conhecimento, muita terminologia para explicar esse princípio, o princípio externo. A minha responsabilidade é levá-los até a parte de dentro. E aí, vamos ver, né? Se eu conseguir, vai ser muito bom. Devananda, a próxima pergunta é da Ana. Ana, você gostaria de fazer você mesma a pergunta? A Ana Dantas? É. Uhum. Vamos ver. Ela está na sala. Faz de novo, chama mais uma vez. Se ela não responder, aí passa para a próxima. Ana? Oi, querida, estou aqui. Oi, amor. Você quer você mesma fazer a pergunta? Ana, querida, poderia, por favor, abrir sua câmera, por gentileza, durante a pergunta? Claro. Olha, tá como ela tosco, tá né? bonita. Ó, palmas para Ana. Ah, que figura. Vamos lá. Vamos lá. Só um minutinho. Tô torta aí, né? Não, tá certo? Não. Tá certinho? Uhum. Ah, para mim aqui ficou torta. Você está no Rio, né? Tô. Está no Rio de Tô em Janeiro. Niterói. Niterói. Pegando aqui minha pergunta. A É a primeira, não é, Ivana? segunda. Isso, querida. Juscelene está em Campinas, né? Primeira da Ana. É. A primeira pergunta é a sua, não foi? Já respondemos. Já? Tá Não, bom. ela está perguntando se é a primeira dela, que a Ana A tem minha primeira. duas, eu tenho duas também. Ela tem mais que uma, Ana? A Ana e eu temos duas, mas Duas. eu vou passando aqui primeiro, depois a gente volta, né, Ana? Exploradora. São as Pode exploradoras de Saturno. Vamos lá. Ó, eu tinha algumas dúvidas, né? O porquê do jejum / austeridade, se é sempre nessa mesma época do ano, né? E se tem a ver com o fato desse ano a gente ter o Saturno retrógrado, né? E também se o jejum tem que ser o jejum do Ekadashi, porque fiquei na dúvida, né? Assim, se a gente poderia fazer jejum de um alimento, por exemplo, não vou comer doce nesse dia, ou não vou comer fruta, se tem que ser somente o do Ekadashi. Então, vamos lá. A primeira pergunta, a primeira etapa da pergunta já foi respondida. Você estava aí, né? Você acompanhou, né? Sim. Então, porque o do jejum. Então já foi, né, explicado. Agora, se tem que ser sempre no Ekadashi, não. Existem vratas
podem ser adotados, mas os vratas, eles não podem ser simplesmente criados a partir da nossa intuição. Isso daí é considerado a bassa vrata, é uma sombra do vrata, ou seja, é um rascunho. É uma preparação para o vrata de fato. O vrata, o vrata é uma magia, tá? É uma fórmula, é uma magia. Então você tem que ir até o mago, que são os shastras, as escrituras, os sábios, e recolher dos sábios a magia, a fórmula direitinho, para ter o efeito da magia que você quer. Qualquer tipo de vrata, qualquer tipo de voto que você fizer, ele é benéfico, ele é bom para a saúde, é bom para a mente, tudo. Mas o que você quer normalmente com o voto é alcançar a transcendência, acessar a transcendência com esse voto. Não é apenas uma questão mental, de ficar bem psicologicamente, de fazer as pazes com Deus. Isso é o básico. O que nós queremos com o voto é alcançar a transcendência, ou seja, perceber a transcendência, dialogar com a transcendência. É o que os votos têm essa função. Podem ser utilizados essa função ou não, vai depender de quem está fazendo o voto. Entendeu? Do nível do jogador. Mas esse recurso está disponível dentro do voto. Tá? É só para saber que tem esse recurso. Agora, o Ekadashi, ele é mais apropriado por quê? Porque o Ekadashi já é um voto, ele já é um vrata dado pelos rishis, ou dado nas escrituras. Então, você tem a garantia de que a fórmula funciona. É como comprar um remédio na farmácia, com prescrição médica. Entendeu? Você sabe que aquilo ali tem uma autenticidade, tem uma procedência, tem uma origem, vai funcionar. E você comprar de uma pessoa que faz remédio em casa, por exemplo, né? Pode ser que funcione, tudo bem, mas tal, a procedência e tudo. Então, o Ekadashi é como você ir a uma farmácia buscar uma receita, buscando aquele remédio. O farmacêutico vai te oferecer. Quem são os farmacêuticos? Os rishis, os mestres, os sábios. Então, eles vão oferecer a prescrição. Então, a métrica é mais, vamos dizer, por segurança, o Ekadashi sempre é o genérico, é a função geral. É mais fácil chegar às pessoas através do Ekadashi. Agora, se elas querem um voto específico, relacionado com um graha específico, ela precisa de um jyotish, ou seja, de um astrólogo especialista. O astrólogo vai fazer o seu mapa e dentro do seu mapa ele vai encontrar um tratamento que vai ser funcional para você em relação àquele graha específico. Então, tem essas considerações, né? Porque aqui na astrologia, aqui no Ocidente, a astrologia não é formalizada, é uma coisa muito assim aberta, informal. Então, tipo, não tem uma orientação específica. A astrologia védica não é assim, ela é formal. Então, você precisa de um profissional formalizado, um jyotish, e aí submeter ao mapa, e no mapa ele vai encontrar um voto específico, e ele não vai fazer isso criando na cabeça dele. Ele faz isso sempre considerando os shastras, que são as orientações dele. Então, ele vai nos shastras, vai na farmácia, na prateleira e sabe qual é o paciente? Tá, problema de fígado. Ele vai na prateleira e vai, esse aqui. Entendeu? É como um médico. Então, esses são os motivos pelos quais o Ekadashi é mais seguro. Tá? De um modo geral. Ou então, você pode pedir uma consulta, né, específica para o seu jyotish, né? Que por coincidência sou eu no momento, né? Mas você também pode escolher outro, não precisa ser necessariamente eu, né? Mas você pode pedir uma consulta específica para determinar um voto específico de acordo com aquele graha específico. Também é possível. Tá bom? Eu acho que está faltando uma partezinha. A parte final da pergunta era qual mesmo, Ana? Não, acho que você respondeu, mas porque, na verdade, eu queria saber se... não. Se é sempre nessa mesma época do ano que a gente faz o vrata, tá. ou se é porque esse ano o Saturno está retrógrado, né? Tá, muito bom. Normalmente, o calendário védico não é baseado no Sol, é baseado na Lua. Então, o calendário gregoriano, que é tropical, tem sempre uma métrica contínua. A Lua, ela é volátil. Então, o calendário, ele se movimenta com o movimento da Terra ao redor da galáxia. Entendeu?
O calendário gregoriano não tem o conhecimento do movimento que o Sol faz ao redor da galáxia. Então, não entra na composição. Ele é fixo. Só que o Sol está fazendo um movimento ao redor da galáxia, a Lua está recebendo pressão desse movimento, a Terra está fazendo um movimento de precessão. São vários movimentos que o calendário tropical não considera por falta de tecnologia de informação, conhecimento, que o calendário védico tem. Então, o calendário védico, ele não é fixo, ele é flexível de acordo com o movimento que a Terra faz de precessão, que a Lua faz ao redor da Terra, que a Terra faz ao redor do Sol, e calcula o movimento que o Sol está fazendo ao redor da galáxia, e calcula também o movimento que a galáxia está fazendo ao redor de um aglomerado de outras galáxias. Tem coisas aí que nem chegou ainda, mas já está incluído no contexto védico. Então, essas datas elas não são fixas, elas são aproximadas, mais ou menos nesse período, tá? Que coincide com o período anterior ao Kartik, que é o período mais sagrado no calendário hindu. Ele vem o Saturno primeiro, purifica o ambiente, purifica todo mundo com jejum, orações e tal. Quando entra o período sagrado, já está todo mundo santificado. O próximo período é o Kartik. Ok? Então, agora, a questão do estar retrógrado, isso é relativo. Por quê? Por exemplo, no meu caso, Saturno, ele é o planeta mais benéfico de todos. Eu estou no período de Saturno, por exemplo. E no período de Saturno eu estou hiper, mega produtivo. Fundamos uma sociedade, né? Um grupo se criou, um grupo forte de pessoas inteligentes, proativas, idealistas, sabe? Conseguimos estabelecer um centro de peregrinação aqui, o nosso espaço Oásis. Tem pessoas que estão passando por tratamentos. Tem um jovem que chegou aqui há 1 mês e meio atrás com síndrome de pânico. E ele não conseguia nem olhar para o carro dele. O carro dele não podia ficar na frente de casa, senão ele não saía nem no pátio ele saía. Se ele visse o carro, ele entrava em crise. O carro tinha que ficar no estacionamento, 1 mês e meio atrás. Ele, para sair na rua, o carro dele não podia estar, assim, no campo dos olhos dele. Ficar longe. Aí ele conseguia ir até a feira. Isso era praticamente um bebê. Era engraçado, a gente ria, a gente se divertia. Desculpa, tá? Mas a gente te ama, todos somos amigos, mas é engraçado, de certa forma. Ele ria também, ele falava, eu sei que mas é a loucura da mente. Eu falei, a gente respeita, vamos cuidar de você e tudo, mas, cara, não deixa de ser engraçado, é um carro, você tem medo de um carro. Pois é. Ele ria também, pois é engraçado, mas eu não sei o que acontece. E aí foi. Hoje, por exemplo, ele me ligou, ele está lá em Caçapava, é uma cidade próxima, está a uns 100 quilômetros daqui, mais ou menos. Ele foi com o carro dele, dirigindo pela Dutra, ele já está dirigindo já há mais de 15 dias depois aqui. Ele ficou 15 dias numa casa lá, de uma pessoa lá, e ficou travado na cama. Não conseguia sair do quarto. Ele veio para cá, em 15 dias ele já estava dirigindo. Agora ele dirige para lá, para cima, ele é meu motorista. Tudo que eu preciso, ele que dirige. Entende? E ele, sabe, ele só consegue assim, quando ele vai para a casa da mãe, dos pais, fica lá um final de semana, ele já volta meio assim, Gabriel, o que foi? Eu não posso ficar muito tempo fora daqui, não. Falei, pois fica se alimentando, está em tratamentos, fica na humildade, você não paciente, se liga. Eu estou sabendo disso. Então, quer dizer, tudo isso no período de Saturno, sabe? Então, assim, dependendo do planeta, porque, por exemplo, eu tenho um ascendente em Libra, então o Saturno é o regente da minha casa 4 e da casa 5. Casa 4 são as emoções, e a casa 5 o inconsciente. Então, Saturno, ele é um sábio. Então, essas duas casas são casas divinas. Então, o Saturno, ele se torna o Jatak, que significa o pássaro que voa. Ele não está maléfico, ele não está, assim, mal-humorado, digamos. Ele está benéfico, ele está predisposto. E o meu Saturno, por exemplo, está na minha casa 8, que é a longevidade. Então, vocês vão ter que me engolir por muito tempo. Não vai ser fácil assim, não. Vamos aproveitar logo o Devananda, porque logo a gente vai se livrar dele, a gente vai poder respirar em paz. Não é assim, não.
Pode tirar o cavalinho da chuva. Vai demorar bastante ainda. Até vocês poderem aliviarem-se, vai demorar. Então, até lá vai se acostumando. Entra para minha seita. Sabe qual? A seita que dói menos. Tá bom, desculpa a brincadeira, tá? Então, quando o Saturno ele é retrógrado, dependendo do Saturno, retrógrado só significa que aquele planeta vai dar o mesmo resultado 2 vezes. Só isso. Retrógrado não significa necessariamente uma coisa ruim. Por exemplo, é ruim você ganhar na loteria 2 vezes? Não. É ruim você ter 2 gatinhos? Então, você é retrógrada. Você tem quantos? 17. 17. Tá querendo chegar na competência de Saturno. Falta ainda quanto? 33. Não, 43. Vai que você consegue. Ela tem 17 gatinhos. Ela cuida dos gatos. Vocês sabiam? Ela é a mamãe dos gatinhos. Por isso que ela é uma gatinha. A gatinha mamãe. Mas Tá bom. Esse número assim, tá bom. não é? 1 e 7 é 8, é Saturno. Já correspondeu, já fez uma homenagem. Parabéns. Mas assim, o que eu quero dizer é que a repetência de um tema não significa necessariamente ruim. Depende da situação, né? Sofrer um acidente 2 vezes é ruim. Mas nem sempre a repetência de um princípio é ruim. Entendeu? Então, retrógrado só significa que aquele planeta vai dar o mesmo resultado 2 vezes. Aí tem que olhar no mapa a situação daquele planeta, se ele é favorável ou se ele é desfavorável. Se ele é favorável no mapa, vai ser bom 2 vezes. Então, oba, vamos festejar. Se ele for desfavorável, aí você tem que criar remédios, antídotos para proteger isso. Entendeu? Mas, muito bem. Acho que cumprimos a etapa da Ana, né? Agora vamos dar sequência. Ana, tudo bem? Está satisfeita? Sim, tô sim. Obrigada. Obrigado e parabéns pelos seus gatinhos aí, viu? Fique firme. Fighting! A Ana também é médica. Ana, desculpa, a sua especialidade é qual, Ana? Obstetra, né? Não, eu sou clínica e homeopata. Olha lá, clínica e homeopata. Você sabia que a Bhakti Maharani era médica também? Você me disse que a gente poderia até combinar de fazer algum curso, alguma coisa. A Lembra? Márcia também é médica. A Márcia Regina também, né? Gente, vocês, olha, por que vocês não se unem para dar uma misericórdia para a gente? Pelo amor de Deus, gente. Inventa alguma coisa aí, nos cuidem, nos maternem. Vocês cuidam de tantos e nos abandonam. Que isso? Não pode, não. Esse bullying conosco, viu? Veja aí o que vocês quiserem fazer alguma coisa por questão de saúde, dar atenção, orientações. Vamos ter orientações sobre saúde com 3 médicas. Gente, as pessoas querem isso, entendeu? E é uma caridade, uma misericórdia. A Márcia, qual é a especialidade da Márcia? Então, eu fiz também homeopatia, trabalhei com medicina de família e estou entrando também na área da Ayurveda. Entendeu? É, Quem sabe vocês não inspiram outras também a fazê-lo. Porque o mundo precisa de profissionais saudáveis mentalmente que tenham condições de cuidar da alma, do corpo, né, holisticamente, né? Muito bem. Então, vamos dar sequência. Obrigado, viu, pela apresentação de vocês aí. Me perdoem se eu cometi alguma invasão, mas acho que está tudo bem. Nós estamos em família aqui, né? Essa aqui é a vantagem de ter um grupo fechado, pequeno, que a gente pode se conhecer e, né, trocar informações. E quem sabe, olha só, se der certo essa semente que foi plantada, nós vamos ter uma live, quem sabe, uma vez ao mês, com as médicas dando orientações acerca da saúde, as pessoas simplesmente vindo, né, colocar porque nós estamos precisando ensinar as pessoas a fazerem a transição da alimentação porque tem muitas pessoas que querem fazer esse caminho, mas ficam confusas, não sabem como, se é possível, se acontece, se fizer essa transição e tal. Então, muitas pessoas fazem perguntas técnicas para mim que eu tenho que pesquisar para depois respondê-las. Isso me toma um tempo enorme, e aí eu acabo não respondendo a todas. E tem uma sobrecarga, uma demanda grande de perguntas nessa área que eu não estou dando conta.
Encaminha pra gente aí, vamos conversar, né, meninas? Mas pode, para mim, pelo menos, pode encaminhar aí, que eu te ajudo aí nessa. Olha só. A Mas agora, Tulasi já falou sobre isso, se a gente podia se juntar e fazer alguma coisa para quem está querendo, sabe, Ivana? Para quem está querendo virar vegetariano e não sabe, enfim, né? A reposição proteica, né? B12, essas uma coisas. etapa importante da meta, da missão da Seva é colocar o jogador numa plataforma possível para a gente poder lançar ela para fora do samsara. Então, a gente tem que tornar o jogador leve, é que nem lançar um foguete. Você não pode ter um objeto muito pesado para você jogar a longa distância. Você tem que ser um objeto leve e rápido. Então, nós temos que transformar o jogador, a cápsula do jogador tem que ficar leve, o mais leve possível, para a gente conseguir a propulsão que nós precisamos para empurrar o jogador para fora da gravidade do ciclo de nascimentos e mortes. Isso dá um pouco de trabalho. E não dá para fazer isso daí com um jogador muito pesado, ancorado na terra, que é com alimentação com violência. Então, nós precisamos incentivar as pessoas a desligarem-se das âncoras para a gente conseguir propulsão suficiente para lançá-las para fora do samsara. É uma técnica. Isso requer uma logística. E essa transição para o vegetarianismo é necessária para a gente conseguir o efeito que nós precisamos para impulsionar o jogador para fora. Feito. Vamos fazer isso então, né, meninas? Vamos conversar. Tem Vananda? A próxima questão seria da Mandira. Mandira, você quer fazer a tua primeira pergunta? Daí a gente volta para as anteriores, para cada um fazer pelo menos uma? Ou você quer que eu faça? Deixa eu pegar a pergunta aqui, eu posso fazer assim. Boa noite, só um momentinho para pegar a pergunta. Boa noite. Eu tenho aqui, se você quiser. Suamini, não tem pergunta nenhuma, Suamini? Ou a Suamini não está, quem está é a Tulasi, né? É a Tulasi. A Tulasi está Não, em tô aqui trânsito. sim. Ah, tá aí? Não, é que a Tulasi falou, fez a entrada e estava em trânsito. Eu achei que ela estava com... A Suamini não quis fazer nenhuma interferência, nenhuma observação, Suamini. A Suamini é uma... Não, tô ouvinte. Então, achei a pergunta aqui. Vamos lá. Vou só pedir, Então, a pergunta é... por favor, Mandira, só pedir Oi. que você, por favor, abra a sua câmera, tá bom? Durante a pergunta e a resposta. Ah, tá. Ah, Então, eu acho que eu não consigo ler. Ah, entendi. Então faz o seguinte. É melhor a Ivana ler. Então faz, Ivana, a leitura. Por gentileza, poderias tecer uma relação entre Júpiter e Saturno? Do ponto de vista de Júpiter, sendo mestre espiritual Brihaspati, mestre dos outros planetas, aquele que se encarrega de corrigir os planetas quando estão um pouco desequilibrados em conflito. E Saturno, sendo aquele que nos resgata e nos coloca de volta no caminho. É isso, Mandira? Quer complementar, Mandira? Quer? É isso mesmo. Eu tenho eu vejo Saturno como uma mãe. Eu vejo que às vezes a gente está num caminho e ele vai lá e acorda a gente. Ele não, assim, é uma mãe, realmente, né? Para mim também Saturno não é negativo, eu não vejo essa coisa negativa, que as pessoas às vezes ficam com medo de Saturno. Então. Muito bem. A gente tem que lembrar que, olha, veja bem, o campo de Saturno é um campo árido, é um campo austero, ele é como a parte externa do útero. Né? Os ácidos vaginais matam muitos espermatozoides. É um campo estéril, tóxico, fatal para milhões de pessoas. Entende? E algumas suportam a toxicidade e sobrevivem a elas. E é assim que se consegue a fecundação, com a sobrevivência à toxicidade. Então, o campo externo de Saturno é tóxico. Ele realmente é assassino para muitas pessoas.
Principalmente aquelas almas rebeldes, orgulhosas, arrogantes, pedantes, preguiçosas, letárgicas. O campo de Saturno é muito cruel para essas pessoas. Então, a forma de vencer essa crueldade inicial, essa toxicidade de Saturno, é se tornando espiritual. E espiritual significa não letárgico. Espiritual não significa rezar, fazer o Ho'oponopono ao meio-dia. Pode fazer ao meio-dia, não tem problema nenhum. O Ho'oponopono ao meio-dia, à noite. Mas espiritualidade significa despertar com o sol. Os espiritualistas que não estão habituados a despertar com o sol, eles são rascunhos. Ou seja, eles estão fazendo experiências com a espiritualidade, eles não chegaram ainda, não entenderam ainda o que significa espiritualidade. Eles não entenderam ainda o que significa despertar. Entende? Eles estão num despertar mais mental, mais da vaidade humana. Não é esse o caso. O despertar começa com a luz do sol. Então, aqueles que não estão habituados, aqueles que não amam o sol, que não amam o despertar, que sofrem quando tem que despertar, esses encontram um Saturno aborrecido, cruel, tóxico, vaginal, pode-se dizer. Porque a mãe, o início da mãe é justamente o útero, e é uma vagina. Por exemplo, a Shiva Linga, é a adoração que se faz a Shiva e a Durga. A Shiva Linga, Linga significa literalmente pênis. Lingam significa pênis. E a Yoni, que é o formato da vagina da mãe. Então, o pênis de Shiva e a vagina da Durga é o pai e a mãe, é a concepção, é sagrado, é adorado na Índia toda esse momento. O ato sexual dos pais é considerado sagrado, é adorado pelos filhos. Todos fazem isso. Então, só que assim, o primeiro momento desse acolhimento da mãe é tóxico, é fatal, é letal. É o ácido da vagina que mata milhões de pessoas. Então, a forma de nós superarmos essa toxicidade é, como eu disse, é se tornando espirituais, altruístas e predispostos a entender o sentido final da existência, que é a evolução espiritual. Então, esses daí passam pelos anéis de Saturno como quem passa por um jardim de flores. Ele não sente a agressividade de Saturno. E mesmo que haja alguma pressão, a pessoa entende, olha só, como você falou, está me educando, então significa que me ama. Porque quem ama, educa. Então, eu estou acolhida. Aí é só aceitar a correção e cooperar com a educação, que a mamãe fica calma. A mamãe fica brava quando a menina está enrolando para fazer o dever de casa. Depois que ela fala, não, mamãe, vou fazer, pronto, a mamãe já fica tranquilinha, já faz o lanchinho, já fica feliz. A mãe não é cruel porque ela gosta de ser. Normalmente não, né? Tem mães que é complicado. Mas isso é a exceção. A regra geral é que a mamãe, ela fica brava quando a filhinha está mal educada, só isso. A filhinha se comportou, pronto, a mamãe muda de humor. Então, é assim mesmo, né, o processo. Agora, o Saturno, o Júpiter, ele tem uma função mais próxima, ele é como o irmãozinho mais velho das crianças. A mamãe está cozinhando a comidinha para os filhinhos. E o irmãozinho mais velho está cuidando deles. Então, o irmãozinho mais velho diz, não faz isso, não vai fazer isso, vou chamar a mamãe. Olha. Quando a coisa pega, aí é a mamãe que vem. O filhinho, o irmãozinho mais velho fica quietinho e o couro come. É Saturno. Entendeu? Então, assim, para usar uma metáfora, né? Mas o Saturno, o arquétipo é o sábio, introspectivo. Então, ele leva as pessoas à introspecção, a pensar no sentido da vida, da existência, a parte mais profunda dos conhecimentos. Saturno. Shani. Shani Dev. Ok? Seguimos? Tá bom? Tá satisfeito? Sim, obrigada. Hare Krishna. Devananda, só para complementar a Mandira,
né, essa pergunta da Mandira, você começou dizendo que Saturno, Shani, né, tem uma representação yama, quando ele coloca um limite, coloca um fim na vida de diversos seres que poderiam nascer. Agora, eu sempre tive a sensação, até das leituras que eu tenho feito sobre Shani, é que ele é muito mais ligado a Shiva, que é o transformador. Tá certo? Então, como é que fica essa representação de Yama que sempre se traz de Shani? Pois é, o que acontece é que Shani, a parte, porque o Shani, por que ele tem 60 luas? Porque ele é educador. E educador, ele sempre está cercado de aprendizes. Então, o que acontece? Ele vai reunir, ele lá na borda. Então, aqueles que são repetentes, redundantes, insistentes, os párias, os resíduos que são rebeldes ao extremo, que não aceitaram nenhuma correção com yoga, meditação, oração, retidão, caráter, bom comportamento, esses viram fantasmas. O programa condiciona eles a uma sub-raça, a um submundo, que é o mundo dos fantasmas. Eles têm uma sociedade organizada, mas eles sabem que são fantasmas, eles são submundo. Eles estão... É como um presídio. Eles sabem que estão aprisionados e eles se organizam dentro desses presídios. São os submundos dos fantasmas, os chamados Bhutas. Né? O senhor Shiva, ele é chamado Bhutanata, o senhor dos fantasmas. O planeta Saturno, ele representa aquelas pessoas sujas, preguiçosas, a parte externa de Saturno, né? Sujas, preguiçosas, ignorantes, sabe, com vícios e tal, etc., com tudo isso. Então, ele vai absorver esses jogadores rebeldes, orgulhosos, e vai educá-los, entende? E vai aplicar terapia, né, de humilhação e tratamentos, às vezes dura 1, 2, 10 vidas, quantas vidas forem necessárias. Ele vai sair dali corrigido. É uma prisão que corrige realmente o jogador. Então, e o jogador só sai dessa condição de sofrimento depois que absorveu a terapia, ele é liberado. Enquanto ele não absorve a terapia, ele fica ali preso, sofrendo. Até que ele absorve. Ele mesmo decide, não, eu entendi como é que funciona, beleza, vamos superar isso daí. Aí ele é liberado do sofrimento, mas senão ele fica ali naquele processo. Então, o senhor Shiva, ele representa dentro da cosmologia védica o modo tamásico, tamas. Ele controla o modo tamas, da ignorância. E o modo da ignorância é destruição para a transformação. Então, Saturno vai pegar essas almas, esses jogadores rebeldes, e vai destruí-los. Destruir os seus egos, destruir a sua arrogância, vai destruir os seus arquétipos, os seus ídolos falsos, vai destruir tudo para poder reconstruí-lo. Por isso que Saturno está muito ligado a Shiva, porque ele tem essa função de destruição para poder ser reconstruído. Valeu. Hare Krishna. Devananda, já são 8h06, dá para fazer mais uma pergunta? Você quer que pare aqui? Nós lembra dos 15 minutos? Então, vamos pegar eles agora. Que ótimo. Eu tinha mais uma pergunta, mas você já respondeu com a Mandira. Então, o próximo seria da Ana. Que a Ana perguntou o que é Sadesati. Bom, a Ana tem 17 gatinhos, então ela tem direito a 17 perguntas. Já foram quantas? Foram só 2, mas eu tenho também 3 cachorros e 6 tartarugas, então... Temos lá não é só gatinho, então, né? 2 adolescentes, uma idosa. A Ana está tentando, né? Tá muito bem, está indo muito bem, tá no Dharma. Então, Ana, você tem mais uma pergunta, é isso? Eu tenho, Devananda, porque, olha, gente, até se vocês sabem, né, essas coisas que eu estou perguntando, é porque realmente eu sou uma iniciante, né?
Então, eu ouvi, acho que foi a Ivana que mencionou um dia, acho que no curso de astrologia, se eu não me engano, agora não me lembro, e eu fiquei interessada, fui pesquisar no Google o que é Sadesat, né? Mas, assim, pesquisa de Google, né? Eu não sei nada, estou começando agora. Estou tentando me lembrar do seu mapa para ver se você está em Sadastat. Está com o seu mapa aí? Eu não preciso abrir meu computador agora? Oi, Ana. Quer que eu veja aqui? Não, da Ana mesmo. Não, tudo bem. Então, eu queria aproveitar para pegar o mapa Vou dela. ver aqui na nossa conversa, que eu acho que você mandou alguma coisa, né? Tem vídeo de verificação de dados. Veja lá. Deixa eu Mas ver. alguém mais tem alguma pergunta para falar? Eu acho que eu vou pedir para a sua Mini falar sobre o Sadasat primeiro. Depois. A Mandira tem mais 3 perguntas, viu, Devananda? Olha. Não dá para a gente juntar, né? Oi. Sua Mini, você está em condições físicas, psicológicas, espirituais, emocionais e financeiras de responder sobre o Sadasat, pelo menos para fazer a introdução? Sim, eu posso abrir a câmera em 2 minutos. Você quer que eu abra? Financeira porque consome dados da internet, tempo é dinheiro, tudo isso, né? Acabei de chegar em casa, estou com 4% de bateria. Eu vou pôr para carregar aqui. Olha lá, tá vendo? Vai gastar energia elétrica. Bom, o que eu entendo de Sadasat é quando Saturno entra na casa anterior da sua lua natal. Então, quando ele chega na casa anterior, ele começa a te influenciar, a influenciar a sua lua natal. Então, esse período é um período desafiador, né? Porém, o que eu leio sobre isso... Então, quando ele passa na sua casa anterior da lua natal, vamos supor, eu tenho a lua em Áries. Quando ele entra em Peixes, começa meu Sadasat. Vai entrar daqui 2 anos e meio. Isso. Aí, quando ele passa por Áries, ele está no olho do furacão. Tipo, ele está bem em cima. Na apoteose. Na apoteose. E quando ele está no signo depois da minha lua, ele está mais ameno, né? Ele está um pouco melhor. E o que eu entendo é que, assim, o Sadasat é um período... Saturno, ele é um planeta muito... vamos supor, ele é um planeta que traz muitos desafios, mas ele passa por nossa vida para nos aperfeiçoar, né? Nos disciplinar e nos preparar para uma vida espiritual mais intensa. Então, eu não vejo Saturno... Eu sou capricorniana, né? Saturno é meu Lagnesha, e ele é muito presente na minha vida, assim, eu sinto ele muito na minha vida, mas eu sinto que eu só tô aqui nesse momento com vocês porque ele tá atuando comigo, entendeu? Me disciplinando, me pondo no caminho espiritual. Então, assim, a gente não pode ver Saturno como uma coisa negativa, ele é muito imprescindível para a gente conseguir se alinhar com os propósitos espirituais, né? E assim, o que eu ouço, né, que eu leio muito, é que quando a gente está no Sadasat, que é um período muito desafiador, né? A gente está também num período que a gente pode não sei, a Devananda vai, eu acho, poder falar melhor sobre isso, mas a gente está num período onde a gente vai se projetar em vários aspectos da nossa vida. Tipo, o marco da nossa vida parece que vai ser no Sadasat. Tipo, vai ser um momento onde a gente vai conseguir se projetar de várias maneiras. Não sei, acho que a Devananda pode falar melhor sobre isso. Onde a gente vai firmar a nossa missão, assim. Tem a ver isso, Devananda? Totalmente. Eu vou voltar aí. Ô, Ana, você achou lá, Ana? Não achei. Acho que eu vou pegar e fotografar e te mandar. Isso. Já. Depois a gente vê se você está ou não. Se eu não tenho que abrir o computador, mas eu vou verificar depois. Se você me lembrar, eu verifico, tá?
Normalmente assim, quando eu faço o mapa de pessoas totalmente leigas na astrologia, eu costumo considerar o Sarasate e aplicar dentro dos tratamentos. Durante os tratamentos é que eu falo do Sarasate. Às vezes eu falo do Sarasate antes, se a pessoa não tiver uma prepara, ela entra em parafuso, né? Começa a entrar em paranoia, então a minha vida e tal. E principalmente, olha, incrivelmente, as meninas são mais, lua, né? Somatiza com mais facilidade, e como os habitantes da Terra têm uma tendência à força da gravidade que vai para baixo, então as notícias ruins são muito mais perceptidas do que as notícias positivas. Então elas pegam essa parte e entram nessa paranoia e ficam. E eu tenho que cuidar para que elas não entrem nesse mecanismo. E cada 10 pacientes, 9,5 são mulheres. Então, é uma preocupação que eu tenho muito presente de cuidar para que elas não entrem nessa ilusão e fiquem presas aí. Então, o que a gente faz? Por exemplo, ela, né, a sua mini, ela já está pensando nisso daí. Só que imagina que você tem, por exemplo, asma, né? Você vai, tá? Beleza? Você foi convidado para passar um final de semana numa fazenda. Você tem asma. Fazenda é poeira. Então, o que você faz? Poxa, é o casamento da sua melhor amiga. Você não vai deixar de ir. Então, você vai. Com todos os riscos, você vai. Então, mas o que você vai fazer? Você vai ficar hospedada na fazenda, inclusive. Então, você vai falar com a sua amiga, providenciar, por misericórdia, que o quarto seja esterilizado, seja bem limpo, para não ter poeira. Você vai passar na farmácia, vai pegar 2 bombinhas, uma reserva, porque vai que você perde a sua bombinha. Então, tem que ter uma, tem que ter 2 reservas. E você vai bem preparada. Você vai no médico, vê a situação, como é que tá, ele dá um comprimidinho, um suplemento vitaminário, se prepara. Quando você chega lá, você vê aquela situação toda, o pessoal dançando no forró, a poeirona subir. Você com máscara, para se proteger o melhor que você pode, é um pouquinho assim, ansiosa, mas beleza, você vai para o quarto e dorme, não aconteceu nada. Você está bem preparada, psicologicamente. A primeira preparação é psicológica. E aí, o cérebro já também produz sistema de segurança automático. E depois você está ali, tem aquela segurança ali, tudo bem. O quarto está esterilizado, qualquer coisa você se abrigar lá e pronto. Então, quer dizer, você passa pela situação de forma... Existe uma precaução, existe um cuidado, mas você não sofre o impacto. Se você for para uma festa numa fazenda, você com asma esqueceu a bombinha em casa. Você vai estragar a festa de todo mundo, que vai ter que sair, socorrer você, levar para o hospital. É uma puta de uma crueldade com todo mundo. Né? E com você também. Então, o Sarasate requer uma preparação para entrar no Sarasate. Isso requer... Tem várias técnicas, né? Normalmente, quando um paciente próximo de mim quer fazer o tratamento do Sarasate, eu submeto ele a uma terapia de caridade durante 12 meses. Inicial, né? Com caridades, e aí durante 12 meses eu fico aplicando remédio sobre o mapa. Só que o ideal é fazer durante o período do Sarasate completo, 7 anos e meio. Ela faz uma caridade, normalmente em alimentos ou remédios. Né? Eu trabalho com alimento. Não posso prescrever remédio, mas ao alimento eu posso. Então, a pessoa faz uma Dakshina de uma cesta básica e aquele Dakshina vai estar condicionado ao Sarasate da pessoa, já vai direto para o Sarasate dela, para funcionar como antídoto. Vai tratando. Ainda a pessoa vai passando no Sarasate. Eu, por exemplo, estou no meu Sarasate. Eu estou no declínio do meu Sarasate. Eu já passei pela ascensão, já passei pela apoteose e pelo declínio. O pessoal que está próximo de mim, da Seva, do início, sabe todos os processos que eu passei, acusações. Ontem, inclusive, um dos... Olha, eu vou falar uma coisa aqui mais em particular. Eu sofri, durante esse processo Sarasate, 2 difamações públicas. Nenhuma delas me pegou. Nenhuma delas chegou a mim. Mas as 2 difamações que eu sofri, uma pessoa que fez essa difamação, a casa dela pegou fogo, ainda bem que eu não estava lá, porque eu poderia ser até acusado de ser um incendiador. A casa dela pegou fogo e o outro acusador está no hospital com água no pulmão. Está sendo tratado e tudo e tal. Mas, assim, o que eu estou querendo dizer com isso é que no Sarasate, as coisas vão continuar acontecendo, mas não chegam até você.
e você vê o Shani tratando as pessoas, os eventos, as situações. Então, não é um momento para você se revoltar contra o mundo. Você pode lutar, porque você não é uma mosca morta, uma barata, né? E as pessoas vão querer pisar em você e fica por isso mesmo. Não, você é um, né? Tal. Mas não pode guardar ressentimentos no coração, cultivar ressentimentos no coração. E, por exemplo, ontem, só para falar de uma experiência particular minha, né? Um dos líderes da instituição, que é também o diretor do Departamento de Justiça, do Departamento Jurídico da instituição, veio pessoalmente me cumprimentar, se desculpou comigo e disse que todas as acusações contra mim eram falsas e que está tudo bem. Então, quer dizer, e o pessoal da SEVA, que acompanhou todo esse processo, viram as várias fases pelas quais eu passei dentro do Sarasate e nós mantivemos a SEVA em funcionamento, em atividade, livros, trabalhando em várias áreas. Quando eu entrei no meu Sarasate, eu passei por uma experiência lá do ataque terrorista em Frankfurt. Da outra vez nós falamos, quem estava no curso de astrologia, não foi? Quem está no curso de astrologia sabe. Foi no início do meu Sarasate. Eu vivi uma experiência, né, meio assim, né, fora do comum, aparentemente. Não é todo mundo que teve essa experiência que fala, eu estive lá durante um ataque terrorista, mas eu estive. E eu tive uma experiência bem profunda, bem interna com o processo todo. É que, graças a Krishna, nada aconteceu. Mas, assim, poderia ter explodido uma bomba lá também. Assim, por arranjo do destino. Mas era o início do Sarasate. Você vê que passei por muitas coisas. Eu vim ao Brasil por conta de um processo judicial que aplicaram contra mim, dizendo que eu era estelionatário, que eu comprei um terreno e não paguei. Eu tinha todas as notas, recibos de pagamentos e tudo, mas ainda assim a pessoa achou que eu não voltaria mais para reclamar os meus direitos e entrou com um negócio lá, um esquema lá fraudulento, e eu vim por conta de uma denúncia de fraude minha. E respondi o processo, ganhei o processo e fui indenizado por calúnia, difamação, num valor equivalente e tal. Tudo isso no meu Sarasate. Mas, assim, eu já sabia que eu estava passando pelo Sarasate, eu estava cooperando, eu sabia também que todos os meus votos, dedicação, espiritualidade seriam a meu favor. Então, eu estava confiante, continuo confiante ainda. Embora eu estou no declínio do Sarasate, mas eu estou dentro do período, na última etapa. Então, eu permaneço confiante. Mas o que me dá essa confiança é o sadhana, é a dedicação à espiritualidade. Não é porque eu sou astrólogo, eu sou vidente, eu sou capaz de entender o que está acontecendo, não é isso. Isso me ajuda muito. Mas o que me segura mesmo é o sadhana. É a espiritualidade. É aí que a minha âncora eu jogo aí. Eu me fortaleço, é aí que eu me fortaleço. É aí que eu me sinto confiante perante Saturno. Eu estou fazendo o meu dever de casa, bem feito, consciente, estou fazendo porque eu quero fazer. Eu sei que é importante para mim. Então, já absorvi a terapia. Então, ele não tem a necessidade de me bater, por exemplo, me puxar minha orelha, mostrar a vara para mim. Eu já sei que eu tenho que fazer. Eu sou autolimpante. Então, sugiro que todos vocês se tornem autolimpantes perante Saturno para ele ficar calminho. Eu acho que é o caso de vocês, né? Ó, eu achei aqui, ó. Eu te mandei também. Dá para ver? Onde está a sua lua? Em que casa? 5. Lua é MO, né? A lua está Sim. na casa 5, possivelmente no signo de Libra. Onde está o seu ascendente? Gêmeos. Mostra aí, deixa eu ver. Consegue visualizar? Espera aí, deixa eu ampliar a sua tela aqui. Espera aí. Eu mandei para você no WhatsApp. Espera aí. Para a mãozinha. Aqui? Parece que o Ascendente em Câncer. Põe Não, tá. Só mais um pouquinho. Um pouquinho para a sua direita. Tá. A lua está na casa 5.
Não, já foi, já. Sada Sati está lá na frente. Sada, sinto muito, para você, só daqui 29 anos. Muito obrigada. Gratidão eterna. Ok. Ao Shane Dev, que Não, mais uma coisa, né? A gente ficar sem mais uma função, né? Apesar do que, como a Somini falou, isso é purificatório, né? E tudo mais, mas assim, nossa, tem horas que vem tudo junto, né? Isso aí. Que bom. Fernanda, eu tenho uma pergunta também, mas acho que o Pedro está na frente. É só uma curiosidade. O Sadisati é mais sombrio que o retorno de Saturno? Bem mais. É bem mais intenso. O retorno de Saturno dura apenas 2 anos e meio e tem uma função só de lembrar, olha, acorda, hein? Fica atento. Estou por perto. Não pensa que eu demorei, que eu não existo, não, que eu estou aqui, viu? É só um recado, mais assim, mais para deixar o cara mais esperto. Mas o que ele vai chegando mesmo é no Sarasate. Aí não tem mais como procrastinar, não tem como mais enrolar, não tem mais como entrar nas teorias abstratas. Ali o couro come. Então, a pessoa tem que ficar firme e se posicionar de forma concreta. Saturno é concreto. Saturno é pragmático, ele é o senhor de Capricórnio. Não é à toa que os capricornianos são pragmáticos, por causa de Saturno. Então, Saturno quer ações, ele quer posicionamentos claros, objetivos, ele não quer mimimi, enrolação, conversa, toda essa história que os filhos usam, esses truques, para evitar de arrumar o quarto, acabou. Entendeu? É assim que Saturno age. Ó, chega. O quadro está sujo e é agora e pronto, acabou. Calado agora. É assim que Saturno faz. É desse jeito. Isso é amor, acredite. Né? Obrigado. Ok. Valeu. Somini, perguntei a Tula também. Eu fico pensando que a gente fala que Saturno é o senhor do karma, mas ele é o senhor do Dharma também, né, Devonanda? Exatamente. Por que ele é o senhor do karma? Porque é o cartão de visita dele, a princípio. Por exemplo, é como o Sol. Se diz que o Sol é o pai, é o rei, é o poder e tal, masculino. Na primeira análise, na análise Madhyama, quando você aplica princípios do Tama, ele se transforma numa mãe atenciosa e dando a própria vida para alimentar os seus filhinhos. O Sol está morrendo, vocês sabem, né? E por que ele está morrendo? Porque ele fica soltando alimentos, alimentando os filhinhos, são os planetas. E ele está morrendo por causa disso. É uma mãe sacrificando pelos seus filhotes. Na primeira etapa, a gente vê uma coisa. Então, dependendo da lente que você está usando, ele vai assumir um comportamento. Se a lente for Madhyama, Karma. Kanishta, Madhyama, Karma. Se a lente for o Tama, Dharma. A Tula, se tem uma pergunta. Tula Siji Maharani. Isso, mas eu tô aqui no escurinho, peraí. No escurinho do cinema. Ela só estava lá no escurinho assistindo o show, né? A espertinha. Está se dando ao luxo, né? Todos os dias ela fica com a câmerazinha dela aberta. É a única que fica com a câmerazinha aberta. Aí, no final de semana, ela tem direito de ficar no escurinho do cinema, tá certo. Então, eu nasci, quando eu apareci, né? A lua estava em... Tá muito baixinho. Será que é só para mim? Tá me ouvindo? Tula, se não dá para ouvir o que você está falando. Você está ouvindo agora? Agora sim. Sim, tá. Então, quando eu nasci, a Lua e Saturno estavam juntos, na mesma casa. Nasci em Sadasati. Saí há pouco tempo também. Aí a pergunta é o seguinte, esse bebê, quando nasce assim, como é a sobrevivência, como é que acontece? Como é esse processo? Eu sei que eu saí de boa, né? Mas, no geral...
O bebê? Qual bebê? O bebê que você fala, o ser que nasce? Não está dando para ouvir, Tulas, querida. O microfone está desligado, Tulasi. Ela sempre desliga o microfone. Então, desculpa aí, certo? Desligou sem eu perceber. Quando nasce a Lua e o Saturno e a Lua juntos na mesma casa, né? Ok. Ouviu agora? Agora sim. Sim. Então, como é esse processo do bebê? Falar um pouquinho sobre isso. O bebê, Sobre- qual? A lua, você fala? Não, a criança que nasce. O personagem, Devananda. O Como é que... personagem. tá. O personagem. Não entendi agora sim. É porque Saturno tem muitos filhos, né? Eu estava achando que estava nesse sentido aí. Onde está a sua lua? Em qual casa, Tulasi? No caso, está na casa 3, mas em Sagitário. Na casa 3, tá. Então você tem a sua casa 3 no signo de Sagitário, Sim. ok? Você tem o ascendente em Libra. Então, você tem Ela a casa colocou 3. aqui que a Lua e o Saturno estão juntos, né? Na casa 3 em Sagitário. Foi isso que ela escreveu aqui. Muito bem. Então, Saturno é o regente da casa 4, também é o regente da casa 5. Saturno é o pássaro dela. É a mesma situação minha, favorável. A Lua, então, é o regente da casa 10. O regente da casa 10 está em conjunção com o regente da casa 4 e da casa 5. A casa 10 é a profissão, a casa 5 são crianças, a casa 4 é a mãe. Então, a profissão dela é com crianças. Trabalhar com crianças. O que você faz, Tulasi? Qual é a sua profissão? Trabalho com crianças. Trabalha com crianças. O que você faz? Na área da educação, professora. Você está na educação, dá aula, você trabalha com crianças. Então, cumpriu-se a função. O Saturno ele é positivo. A Lua significa mãe. Saturno significa o mestre. Então, ela é, por exemplo, um exemplo de mãe. Ela é super mãe. Mãe fixa. Saturno é fixo. A raiz fundamental da casa 3 é a casa 9. A casa 9 são os mestres, os conhecimentos elevados. Então, a mente dela está destinada a receber conhecimentos elevados de mestres realizados. Saturno. Como a casa 5 significa os assuntos pessoais, amorosos, e a casa 3 significa o deserto, então ela passará por decepções amorosas e isso fará com que ela se torne um sábio, uma mãe da humanidade. E Saturno é o regente da casa 11 do zodíaco natural, significa o altruísmo absoluto, toda a humanidade. Então, esse jogador está destinado a passar pelas suas transformações pessoais e assumir a posição de uma mãe universal. Então, possivelmente você já deve... A profissão já se deu. A profissão é uma terapia prévia, que é uma preparação do jogador para que ele assuma uma função mais ampla. É uma espécie de estágio. E aí entra como profissão. Se a gente analisar a vida da Tulasi nos últimos 2 anos, que foi o período que ela passou, ela pegou a apoteose do Sarasate, ela entrou em contato comigo no período da apoteose. E durante o processo do declínio do Sarasate, ela passou por um tratamento de saúde muito sério. Muitos de vocês nem sabem, mas ela passou todo o processo, confiante, segura, sala dos mantras, tudo. Então, quer dizer, ela passou pelo Sarasate dela, todas as batalhas dela, integral, e saiu fortalecida. Daí, nessa etapa final. Agora ela está, né, assim, o Saturno está dando sequência, e ela saiu do Sarasate na missão.
Porque a gente sabe, né, que a Tula-se, ela, na sala dos mantras, a Tula-se, ela representa o arquétipo da mamãe, daquela que acorda cedo, que faz o cafezinho, que a gente acorda, tem um cheirinho de café, não é? Daquela que dá, assim, a tonalidade do ritmo da família. Ela cumpre essa função de mãe universal. Apesar de que a nossa família é pequena, porém, o que acontece? O destino dessa família é se expandir, crescer. E ela vai ficar como personagem, o arquétipo da Seva. A determinação dela, Saturno, né? A mente é a Lua. Saturno é a determinação. Quem de nós aqui pode questionar a determinação da Tula? Se ela tem um sadhana muito mais restrito e perfeito do que eu. Ela é meu mestre nesse sentido. Ela é minha inspiração. Quando a minha mente começa a querer criar muitas responsabilidades externas, não tem o Érico Veríssimo não escreveu um livro, Olhai os Lírios dos Campos? Quem conhece esse livro sabe, né? Olhai os Lírios dos Campos. Lá, a Mandila, aquela da equipe lá do Érico Veríssimo, lá da família, lá já sabe, né? O Érico Veríssimo. Olhai os Lírios do Campo. É um romance lindíssimo. Então, quando a minha mente começa a criar muitas responsabilidades externas para evitar o sadhana, que eu não permito isso, claro, mas a mente está sempre tentando dar um golpe. Daí eu falo, olhai para a Tula-se, querida. Inspire-se nela. E cara-te. Eita, nós. Então, a Tula-se, ela é um Saturno maduro, maternal, resistente, determinada, amorosa, compassiva, compreensiva. Ela é a parte interna de Saturno. Ela reflete esse aspecto interno de Saturno. Se você quiser um arquétipo perfeito para olhar a parte interna de Saturno, olha para a Tula-se. Ela representa esse arquétipo. Determinada, firme, segura, espiritual, purificada, compassiva, amorosa, persistente. O que você acha disso, Maharani? Você acha que eu estou exagerando? Você acha que eu estou elogiando ela só porque ela está aqui na minha frente, para eu ganhar créditos com ela? Claro que depois... Não, ela é maravilhosa mesmo. Nossa, tem que falar. Então, é isso. Não está dando para te ouvir, querida Tula-se. Então, bom saber tudo isso. Vou tentar digerir. Gratidão. Agora eu quero saber o seguinte: o personagem bebê, aquele que acabou de nascer, né? Aí tem a ver com toda essa estrutura, né? Essa estrutura Já vem como é que ele está posicionado. os engenheiros do karma vão pegar o jogador, tá aqui o jogador. Eles vão receber o histórico do jogador e vão projetar um personagem de acordo com o histórico do jogador. Então, esse jogador está numa fase final. Então vamos colocar ele como índio na floresta. Não dá, por quê? Porque ele não vai conseguir toda a tecnologia de conhecimento que ele precisa para dar sequência no projeto da maturação. Então vamos fazer o quê? Vamos organizar para que esteja funcional. É assim que os engenheiros pensam. Então, como esse bebê nasce, ele já nasce, de certa forma, entre aspas, com certa predestinação, uma certa estrutura que justifique aquilo ali. Entendeu? Tem muitas mãozinhas aí, tá todo mundo lá. Silvio Santos, vem aí. É isso? Estamos com saudade do Silvio Santos, né? A Mandira. Fala, Mandira. Então, com relação ao Sadesati, então, por exemplo, quando a pessoa vive numa família e um dos membros está no Sadesati, isso afeta o resto da família? Toda a família. Imagina se a bomba tivesse explodido lá em Frankfurt. E eu tivesse virado churrasco do Alá. E aí, como é que fica? Incenso perfumado, subindo ao céu. Afeta toda a família.
Esse é bem interessante. Porque aí teria os filhinhos, né? A esposa, tanta coisa, né? Que afeta a humanidade, na verdade, com o conjunto. Por isso que os sábios, todos os Ekadashis, os sábios fazem orações para o benefício, para equilibrar o karma coletivo da humanidade, cantam os santos nomes, porque tem um karma coletivo. Tem milhões de pessoas no Sadasati, isso afeta o globo. Kala Sharpa Yoga, Kalamrita Yoga, Sharpas, ou maldições de tempo que afetam o coletivo, tudo isso afeta, né? O Covid, por exemplo. É um karma coletivo. E, se vocês observarem, Covid, SARS, Ebola, gripe aviária, gripe suína, todas os karmas coletivos que nós sofremos são provenientes do nosso abuso sobre os animais. Nós somos abusivos e violentos. Aí não tem como. De vez em quando, retorna, né? Bom, Devananda, acho que será que você poderia só responder uma pergunta que eu fiz ali, que seria sobre falar um pouquinho sobre o relacionamento de Saturno com as nakshatras relacionadas a Vishnu, que seria Shravana, Uttarashada e Danistra. Nossa. É a Mandira que está falando, certo? Isso. Muito bem. Se eu consigo. Você conseguiu me ouvir? Consegui. Estou tentando só me organizar aqui numa coisa. Estou no celular, mudou as configurações do. Quero colocar a minha tela em evidência, não dá mais. Antigamente eu conseguia fazer, era só bater 2 vezes, a tela ficava em evidência no celular. Eu só consigo fazer no computador agora. Só repete, por favor, a pergunta, que tem um detalhezinho nela que me chamou a atenção. Então, a pergunta é se você poderia falar sobre o relacionamento de Saturno com as nakshatras relacionadas a Vishnu, Shravana, Uttarashada e Danistra. Não posso falar. Não em 10 minutos. Isso vale a pena um próximo encontro. Essa pergunta é muito boa. Ela é uma joia. Pega a pergunta dela, Maharani, e vamos realçar isso daí. A próxima live essa pergunta vai ser realçada. Fernanda, se você conseguisse Combinado, também, porque assim, eu entendo que toda a cultura védica, da astrologia védica, ela é baseada na Lua, e a ocidental no movimento solar. Mas, por exemplo, quando a gente fala em nakshatras, eu já vi uns astrólogos indianos colocando os signos junto, como se fosse um pano de fundo, mas os signos estão ligados também com o Sol, né, com o movimento solar. Então, como que esse movimento das mansões lunares, com esse movimento da Lua sobre as nakshatras, e o movimento também do próprio, enfim, esse movimento solar que a gente vê, não, agora o Sol está em tal signo, agora está em tal signo, é um ritmo solar e tem esse ritmo lunar. Então, como que isso se encontra? Ou não se encontra? É como o painel de um avião. Tá? Você tem vários indicadores ali. Você pode usar os indicadores para diferentes funções. Mas a gente vai falar sobre isso daí também, tá? Elabora na sua pergunta, para a gente poder explorar esse contexto aí, porque eu acho que vale a pena, viu? Bom, gente, eu acho que nós nos abusamos um pouquinho, mas valeu a pena. Né? Quem sabe, dessa nossa live,
surgiu já próxima, bem enriquecida, e surgiu ainda uma super, né, vamos colocar assim, uma super possibilidade, uma super situação boa, muito boa, útil, de utilidade pública, que são as nossas amigas queridas, as médicas, pensando em alguma coisa para nos curar, para nos cuidar. Isso é muito bom, né? Então, eu acho que vai todo mundo sair beneficiado desse nosso encontro aqui. Isso aqui, tá aí uma coisa, você vê como que uma ação, né, individual, ninguém está sabendo, esse aqui eu não, assim, pedi que não fosse colocado publicamente, porque eu acho que é uma coisa nossa, e somente quem está envolvido é que realmente pode, né? Assim, quem está compromissado, quem não pulou fora do barco, que manter, que tem os direitos, né, ao esforço merecido. Mas, assim, muitas pessoas vão se beneficiar como consequência disso, né? Então, é uma espécie de efeito borboleta. Porém, o que acontece? Quando nós pensamos, usamos a nossa inteligência para pensar altruisticamente e para pensar no benefício dos demais ao nosso redor, oferecendo nossa inteligência, nossos conhecimentos, etc., isso nutre a mente de Saturno com uma visão benéfica a nosso respeito. E automaticamente nós temos muitas pessoas ao nosso redor, temos filhos, temos os animaizinhos, temos tanta gente que depende de nós. Então, esse altruísmo, esse pensamento proativo, compassivo, reflete sobre aqueles que não estão nem aí para o que a gente está falando aqui agora, mas que nós amamos e que controlam o nosso coração. Então, ao pensar altruisticamente, proativamente para o bem-estar da humanidade, nós estamos beneficiando diretamente aqueles que nós amamos, que são nossos filhos, porque eles se tornam receptáculos do benefício de Saturno. Então, quando Saturno ele também tem que olhar para aqueles que nós amamos, e ele vai relacionar conosco as piedades, ele vai se acalmar também. Então, ele dá uma calma, uma aliviada no coletivo, não é apenas. Porque Saturno é uma mãe, tem muitos filhos, e sabe o que a ansiedade que é cuidar de muitos filhos. Ele sabe que é uma mãe só para gerir vários, é um guru para gerir vários discípulos. Então, ele se torna compassivo com esse ser altruísta, benéfico, piedoso, proativo, produtivo. Ele entende a ansiedade desse ser. E ele também tem misericórdia. Saturno é compaixão. Então vamos ficar amigos de Saturno, amigos de Shani. Vamos fazer amizade com esse ser divino, porque a gente precisa muito dele nas nossas vidas. Na amizade, fazer... Né? Engraçado, eu me lembrei agora de um escritor ateu que ele sempre foi ateu, né, e tal. Daí chegou lá, na hora de morrer, os familiares trouxeram um padre e benzeu e falou: venha cá, seu rebelde. Você não quer se arrepender dos seus pecados e renunciar a Satanás nesse momento? Aí o escritor abriu os olhos e falou assim: padre, eu aprendi uma coisa importante. Sim, meu filho, diga. Nessas horas não é bom fazer inimigos. Ele falou: nessas horas não é bom fazer inimigos. E é as últimas palavras dele. Interessante, né? Cara, consciente, muito interessante. O Papa do ateísmo no momento chama-se Sam Harris. Ele escreveu um livro chamado Despertar, ensinando as pessoas a praticar yoga, meditação. Olha só, ele é o chefe geral dos ateus no mundo atualmente. Escritor, palestrante. Todo mundo se refere a ele quando vai defender o ateísmo. Ele acabou de escrever um livro chamado Despertar, Espiritualidade para
desenvolvimento da consciência para ateus. E, basicamente, meditação. Yoga. Isso que a yoga, o sistema védico, a yoga, é a espiritualidade para ateus. A alma, ela nasce com essa característica ateísta. Personalista, abstrata. Então, ela precisa condicionar esses seres até um nível mais elevado. E a primeira etapa é a meditação, é o relaxamento e tal, e tal, e tal. E a yoga, por isso que a yoga é muito mais popular no mundo que os assuntos devocionais, porque a yoga ela é genérica, ela é geral, ela pega todos. A ONU adotou a yoga como sugestão para tratamentos de várias depressão, síndrome de pânico, tudo isso. A ONU está jogando tudo em cima dos profissionais de yoga, por isso que os profissionais de yoga estão tão valorizados. Lá nos Estados Unidos, na Europa, os profissionais de yoga são super valorizados. Aqui no Brasil está começando. Países árabes, os países árabes que são super contra tudo isso, estão adotando as técnicas de yoga como tratamento. Que silencia a mente também, né, Devananda? A meditação. Então, eu acho que é um caminho pré-personalismo, né? Porque eu acho que é um caminho útil até você chegar no momento onde você possa ter essa conexão com o divino, né? Nós, todos os dias na sala dos mantras, antes de entoar os mantras devocionais mais internos, nós fazemos yoga, pranayama. É preparação, é isso mesmo. A Tula, se está querendo falar alguma coisa ali. Então, gente, acabou minha água aqui, viu? Estão me ouvindo? É o último gole. Sim, querida. Tá, vou desligar porque estou... Veja bem, Devananda falou sobre... Tá muito baixinho só, Tula. Devananda falou sobre algo bastante importante, né, sobre a questão da alimentação. E aí a Devi, ela já preparou, gente, umas aulas falando também da alimentação. A gente vai juntar os conhecimentos da Devi, da Ana e da Márcia, né, para a gente falar sobre a dieta vegetariana. A Mandira. A Mandira. Pois é. Tula, então, a Mandira também tem conhecimentos técnicos. Vocês estão esquecendo, a Juciliane, ela é dentista. A alimentação começa pela boca. De repente, ela tem alguma coisa ali que ela queira também contribuir. Então, uma equipe grande, boa, para darmos esse primeiro passo, né? O Pedro é um terapeuta altamente qualificado que lida com as energias dos chakras do corpo. Ele sabe a diferença da alimentação dos pacientes vegetarianos para os pacientes não vegetarianos. Eu acho que esse grupo poderia ser oferecer como fruto da nossa pesquisa esse trabalho de base para ajudar as pessoas a fazerem amizade com Saturno, porque você sabe, né? É importante. Então a gente vai estar oferecendo uma homenagem pragmática ao Shani, que a gente está aqui intelectualizando e curtindo a filosofia. Mas o Saturno tá bom. Tá tudo indo muito bem, mas eu quero ver quando é que vai sair alguma coisa daí. Pois é. Você sabe qual é o problema de procurar conhecimento, Mandira? Você sabe? Quem sabe? Qual é o principal efeito? Procura encontra, né? É um efeito colateral da busca do conhecimento, é deparar-se com ele. Você acaba se deparando com ele. Opa! E agora? Agora é entrar para a minha seita. A seita que dói menos. Gente, ó o Saturno. Ó o Saturno. Vamos trabalhar, meu povo. Vamos lá. No livro de Saturno tem isso, né? A partir do momento que você tem um conhecimento e você não passa esse conhecimento, ele fala que isso é kármico, né? Quer dizer, tanto que a leitura da grandeza de Saturno é isso, né? Passar o conhecimento do livro, ou passar o conhecimento que você tem de alguma forma, né? Inclusive, vocês podem falar com os diferentes grupos que vocês participam, que no dia da live de vocês, que foram feitos, pode, espalhar e, assim, quando vocês, o trabalho que vocês forem fazer, não precisa pressa, podem tomar o tempo necessário, as pesquisas, a elaboração que vocês precisarem,
e a gente vai organizar com a Seva, nas mídias, para fazer a divulgação, e vai ser uma live assim, coletiva, com vários profissionais dando orientações acerca desse ponto de uma maneira, né, assim, coletiva, não apelativa à religiosidade, mas focando a espiritualidade mesmo, o desenvolvimento da consciência. É isso aí. E eu acho que essa vai ser uma homenagem honrosa para a Shani Dev. A gente vai fazer isso como a nossa lamparina para a Shani Dev. Vai ser a nossa chama, a nossa luz na humanidade. E oferecida ao Shani. Yes! Muito bom. Ainda mais que eu não tenho que fazer nada. Dessa vez eu me dei. Dessa vez, ó, o tiro saiu pela culatra. Vocês estão sempre... Ó, Devananda, vamos trabalhar aí, Devananda. Vamos fazer isso. Tá, sim, senhor, sim, senhora, vamos sim. Agora, ó, virou o jogo. Oi, Ana. Eu quero só dizer para o Devananda que, assim, Mandira, Márcia, né, a Dev, com certeza a Maharani também, as pessoas que trafegam nesse mundo de Ayurveda, elas sabem que o Jyotisha e tal, ele é um curador, né? Então, é um tratamento complementar aos tratamentos que a medicina ayurvédica propõe. Então, eu queria só te dizer que não vá ficando muito contente com isso, não, porque acho que você vai estar dentro também, entendeu? Esse é o problema de se procurar Com certeza. Quando você pensa que você está por cima, você descobre. É isso aí. Mas é muito gostoso, porque é muito bom saber que nós estamos ascendendo, né? E nos despedindo da humanidade sem ressentimento, com gratidão, com carinho, mas um tchauzinho, assim, de um soninho à distância. Tchau, humanidade. Divirtam-se, sem mim, vocês não vão sentir minha falta. Tchau. E a humanidade não está nem aí. Está lá no ciclo do Sansara, nem toma notícia do seu desaparecimento, do seu desligamento, né, desse útero. E o seu renascimento, o seu despertar na próxima fase é glorioso. Transcendental. E a Jusceliane, um silêncio brutal a Jusceliane hoje, né? Ela tá que tá. Né, Jusceliane? Você falou muito, atrapalhou a live, interrompeu toda hora. Por que isso? Estou aprendendo com vocês aqui. Muito bom. Está aprendendo a ficar caladinha porque o povo fala muito, é isso? Também. Não, é que a Jusceliane, ela é realmente quietinha, assim, ela é observadora, e ela está processando tudo. Mas, a Luciana está quietinha também, não falou nada, né, Luciana? É mesmo, a Luciana, nem sabia que tinha uma Luciana na sala. Tem eu. Olha aí. Estou aqui também, só como aprendiz, aprendendo bastante. Você está onde, Luciana? Saturno. Eu já passei o Sadisat, né? E estou no meu retorno de Saturno. Então, bastante observação, muitas reflexões. E muito bom ouvir essa parte macia de Saturno. Muito bom, me sinto muito muito acolhida assim, por essa parte macia dele, porque é isso, a fase fora é pauleira, para a gente conseguir chegar nesse lugarzinho macio, né? Acho que várias descobertas e experiências, mas muito legal o grupo, assim, eu sou nova no grupo, eu estou fazendo, participando com a Eliane também do outro grupo, mas muito bom estar aqui. Eu achei você... Eu conheço uma Luciana, é a Brandão, mas eu olhava, mas... Eu acho que não é Brandão. Você é a Luciana... Sugai. Sou Luciana Sugai. Agora, é muito interessante ver como você apresenta, né?
Saturno e a sua leveza. Você é muito vata, né, Devanath? Você é muito vata, muito Um ataque terrorista, minha querida. alegre, muito. Isso é muito bom, né? Eu estou numa fase mais saturnina, eu também sou muito alegre, mas eu estou na minha fase bem saturnina, daquela coisa. Então eu Tem fico. umas pessoas que se chamam, né, Saturnino. Tem algumas pessoas que chamam. Tinha um político chamado Saturnino Brito, É verdade. né? Mas é, né, a fase de Saturno. Logo no início, né, eu mencionei sobre os romanos tinham uma festa chamada Saturnália. Era uma festa da alegria, onde os donos de escravo cozinhavam para os escravos, e os escravos mudavam a posição. Eles tratavam os donos de escravo como se fossem os escravos nesse dia. Eles tratavam os donos de escravo como eles gostariam de ser tratados. Então, eles tratavam com educação, com gentileza, com respeito, para ensinar o dono como tratá-los. E eles cozinhavam, era uma festa saturnária. E era uma bebedeira, todo mundo ficava bêbado no final. Mas eles são os romanos, né? Por isso que eles deixaram de ser impérios. Ficaram bêbados, perderam o controle do império e deu no que deu. Mas é isso aí, tá, pessoal? Muito bom estar aqui com vocês, foi muito gostoso também, foi muito divertido, né? Assim, falar sobre Shani Graha e mostrar esse aspecto, né? Fazer justiça a ele, né? Assim, na sua parte, é igual o pai, né? No dia dos pais, eu saí, fui na feira, né? E eu fui comprar flores para decorar aqui. E tem um rapaz que vende flor lá, ele sempre vai no sábado. Aí era no domingo, ele estava lá, eu falei, mas você está fazendo o que aqui? Hoje é domingo. Aí ele falou, não, mas hoje é dia dos pais. Eu olhei para a barraca dele vazia. Não, mas sua barraca está vazia, não tem ninguém comprando flor sua aqui. Eu falei, pois é, porque não é o dia das mães. Quer dizer, né? Porque, poxa vida, né? E nós pais, né? Você não recebe flor, né? Pois é, mas a gente, nós estamos cumprindo a nossa missão. Ele falou, né? Pois é, realmente, essa parte mais humana, mais maternal do pai, normalmente não é reconhecida socialmente, até porque os homens vacilam muito, fazem muitas besteiras na vida, e aí os pais, que são pais maternais, sofrem as consequências do grupo, é um karma coletivo, né? Então tem que ter paciência também. Mas, assim, para fazer justiça, né, a esse aspecto maternal do pai, do mestre, do educador Saturno, então eu acho que assim, esse grupo, sabe? Porque, como eu falei, né, explorar os aspectos já meio evidentes, mais óbvios, Saturno já tem muito material disponível aí e tal. Com o grupo da Eliana, o pessoal vai um pouco mais além, vai conhecer a parte, né, mais etimológica, mais detalhada do processo, né? Então eu pensei, poxa, já está todo mundo fazendo alguma coisa. Se eu for lá repetir o que está todo mundo, eu vou repetir, de repente não vai ficar redundante, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos explorar uma parte que é pouco conhecida, que é a parte o Tama de Saturno, a parte sublime, sublimada dele, a parte maternal. Então aí estamos nós, né? Nesse momento aí. Gente, vamos então dormir um pouquinho. São 9 horas da noite. Tem pessoas que 9 horas da noite já estão dormindo, né? Eva, o que você acha da gente terminar com um mantra de Saturno, de Shani? Muito bem. Vou acompanhar. Não, você. Eu sei um, mas eu nem lembro direito. Mas posso começar? Posso falar? Talvez seja esse? Com certeza. Nilanjana Samabasa. Ai, e agora o resto é Nilanjana Samabasa. Raviputra Yemagraja. Chaya Martanda Sambuta. Tanamami Shani Sharam. Acho que é isso, né? Exatamente. Esse mantra diz Shani, filho de Ravi Putra, é o filho de Ravi é o sol, Surya. Chaya é a mãe dele. Bhutan, filho, né? Filho de sol e da sombra. Chaya, Saturno. A esse filho maduro, né? Esse filho mais velho,
eu ofereço as minhas respeitosas reverências. Shanisharyam Pranamam Yaham. Om Shanisharyam Pranamam Yaham. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna. Muito bem, senhoras e senhores. Hare Krishna. Hare Krishna, gratidão. Gratidão. Grupo. Nossa lâmpada foi Boa noite. acesa. A nossa chama está acesa. Vamos agora digerir, processar e se espalhar. Boa noite para todos. Namastê. Foi um prazer estar com vocês. Me perdoem as brincadeiras aí, se alguém se sentiu eventualmente ofendido, alguma coisa assim, tá?